A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais, nós estaremos lendo a palavra do Senhor, nosso Deus. Vamos continuar o nosso estudo sobre o livro do profeta Daniel. Você já leu sobre o livro do profeta Daniel? Você já estudou sobre o livro dos profetas Daniel? Você sabia que o profeta Daniel chegou em Babilônia com aproximadamente 15 a 17 anos? Você sabia que o livro do profeta Daniel é dividido em fatos históricos e profecias? Você sabia que o livro do profeta Daniel possui 12 capítulos e cobre um período de aproximadamente 70 anos? Pois é, essas e outras respostas nós descobrimos através do estudo bíblico no livro do profeta Daniel. Quer saber mais? Fique comigo até o final desse estudo e com certeza você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, bendito seja o teu nome para todo sempre. Meu Deus, nessa hora eu convido o Senhor. Eu convido o Senhor para tomar a direção desse estudo bíblico. Pai, nos revela a Sagrada Escritura, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos ensina. Eu apresento todos aqueles que estarão vendo esse vídeo, ouvindo a Tua palavra, venha falar com cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus nas alturas. Pois bem, amados, aqui estamos, através das redes sociais, através desse canal tão abençoado, né? Através do YouTube. Aqui estamos com essa nova oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui, fora da minha digníssima esposa. Pois bem, meus amados, vamos estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição dos jovens, que será ministrada no dia 18 de agosto do ano de 2024. Estaremos estudando a palavra de Deus submissa ao tema Deus abate o coração orgulhoso. Você sabia? Sabia que Deus abate o coração orgulhoso? Nós vamos entrar, de uma certa forma, no livro do profeta Daniel uma vez mais. Texto principal. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos Reis, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Essa palavra está no livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 37. Inclusive, se você tiver oportunidade, você acompanha aí o estudo da palavra do Senhor. A iluminação não está tão ótima assim para a gente, mas eu creio que dá para os irmãos estarem vendo e ouvindo. Resumo da lição. Nunca devemos nos orgulhar de nossas capacidades e realizações, pois em tudo dependemos da graça de Deus. É interessante observar que na nossa última lição nós estudamos sobre os 3 amigos de Daniel, a saber, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram jogados na fornalha de fogo, e o rei ou imperador Nabucodonosor mandou que aquecesse 7 vezes mais, e Deus deu livramento para eles ali. E se você tiver interesse em saber um pouco mais, eu convido você a assistir a nossa aula, nosso estudo, nosso comentário, que já está aí no nosso canal. Mas eu quero ir direto à Bíblia. Pode ir direto à Bíblia. Livro de Daniel, capítulo 3. Ela fala sobre a estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Prosseguindo aqui, então hoje nós vamos entender por que o comentarista da lição da escola dominical colocou esse tema, Deus abate o coração orgulhoso. O nosso estudo será baseado em um texto bíblico, porque todas
Toda pregação, todo estudo bíblico deve iniciar com uma leitura da Bíblia. Daniel capítulo 4, versículo 1 ao 7. 1 ao 6. Está escrito assim: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fosse introduzida à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todo o sempre. Agora que já lemos o texto bíblico, nós vamos para a introdução. Na aula de hoje, iremos explorar o 4º capítulo do livro de Daniel, que apresenta um impactante testemunho pessoal do rei Nabucodonosor. Neste relato, testemunhamos como sua soberba o levou, por divina sentença, a uma condição de insanidade, fazendo-o viver como um animal selvagem por um período conhecido como 7 tempos, até que Deus o redimiu dessa situação. Ao fim desse período, Nabucodonosor experimentou uma profunda transformação, reconhecendo a sabedoria do Deus Altíssimo. Meus amados, o nosso Deus, Ele governa o universo. O nosso Deus, Ele governa o mundo. Nada foge ao seu controle. E no Antigo Testamento nós observamos que por mais que existiu grandes impérios, como o Império Egípcio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império da Grécia, o Império Romano e outros impérios, nós entendemos e observamos que todos esses impérios passaram. Eles já não existem mais como império. O que resta agora é só ruínas e uma cidade que foi construída em cima desses antigos impérios. A palavra do Senhor nos mostra, no livro de Daniel, que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, vocês se recordam? Ele teve um sonho, que ele viu uma imagem, uma estátua, e cada parte dessa estátua, cada parte dessa imagem de escultura apontava, significava impérios que iriam surgir. A princípio, a cabeça de ouro, se referindo à Babilônia. Depois veio o peito, depois veio outras partes do corpo, né? Dessa imagem. Deixa eu ver se eu encontro aqui, para a gente estar comentando. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, ou seja, se referindo ao Império Babilônico, cabeça, Nabucodonosor. Porque o Império Babilônico era o principal império, o império que estava reinando naquela época. E a gente sabe que o ouro é o mais valioso, né, relacionado à prata e por aí vai. O seu peito e os seus braços de prata. Ouça bem, o seu peito e os seus braços de prata. Isso significa que essa parte da estátua representava o Império Medo-Persa, que no capítulo 5 de Daniel invadiu a Babilônia e a partir daquele momento o Império Medo-Persa sobressaiu sobre a Babilônia e a Babilônia se tornou submissa
ali há o Império Medo-Persa. Se você tiver interesse, inclusive eu abro parênteses para dizer de novo que o livro do profeta Daniel não está em ordem cronológica. Capítulo 5 narra o final do Império Babilônico, mas não narra o final do livro do profeta Daniel. O livro de Daniel vai até o capítulo 12. E depois, o seu ventre e as suas coxas de cobre. O seu ventre e as suas coxas de cobre. Essa outra parte aqui do corpo, da estátua, que fala do sonho de Nabucodonosor, se refere ao império que veio depois do Império Medo-Persa, ou seja, está se referindo a Alexandre o Grande, que liderou a Grécia, ou que liderou o Império da Grécia. E temos uma outra observação aqui, você vai entender onde eu quero chegar. E as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro, isso aqui está se referindo ao Império Romano, que venceu a Grécia, porque Alexandre morreu, segundo nós apuramos. Alexandre o Grande morreu com parece 32 ou 33 anos. Aí o seu reinado, como ele não tinha herdeiros, até onde eu sei, o seu reinado foi dividido entre os seus 4 generais. Cada um deles ficou na responsabilidade de alguma área. E 2 se destacaram. Aí muitos anos depois, séculos depois, Roma já se tornou o império maior. Então esse reinado de Roma fala dessa parte da estátua, né? Pernas de ferro e os seus pés em parte de barro. E a gente sabe que o ferro, ele... Por que pernas de ferro e pés de barro? É porque primeiramente a gente sabe que o barro não dá liga às pedras de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Então isso é uma mistura que não dá conexão, não dá liga, não dá firmeza. Então isso aí aponta para o Império Romano, que teve as suas divisões. Isso aqui também fala também da época lá de Constantino, 312 por aí, 320 depois de Cristo, onde o império liderado por Constantino, né, fez com que o cristianismo se tornasse a religião principal ali do império. E aí o governo começou a entrar no meio ali da religião cristã, começou a se envolver, começou a querer mandar no cristianismo, e aí acabou tendo uma espécie de divisão. Mas o significado não é só esse aqui não, tem outros significados também atrás. Mas o que eu quero dizer aqui, meus amados irmãos, vamos por etapa. O que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer é que nesse sonho, Nabucodonosor, ele viu uma pedra que foi quebrada assim, um auxílio de mãos, e essa pedra, ela então bateu sobre essa imagem de escultura, sobre essa estátua, e ela se espedaçou. Então essa pedra que foi quebrada assim, um auxílio de mãos, e que caiu sobre essa imagem de escultura, se desmoronou, quebrou, se despedaçou. Essa pedra, ela representa Jesus, porque no estudo da Bíblia Sagrada, no Antigo e Novo Testamento, existe um estudo na teologia cristã chamado de tipologia bíblica, tipos que apontam para Jesus. Então a pedra é uma das figura de linguagem, é um dos tipos que aponta para Jesus. Jesus deixou bem claro que ele é a rocha do qual a igreja ela é edificada. Segundo, Jesus falou que vou mostrar a diferença entre aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e aquele que constrói sobre areia. Vem o vento e a tempestade, aquela casa se desmorona. Casa aí fala da vida espiritual,
Muita gente entra em desespero quando está diante de um problema, porque a sua casa não está alicerçada em Deus. O desespero vem, mas não é o fim de tudo. E a rocha é Jesus, onde vem os vendavais, a dificuldade, as lutas, mas o cristão está ali firme com Jesus. E tem muitas, por que não dizer dezenas de exemplos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento junto, apontando para Jesus, a pedra angular, a pedra principal. Pedro fala que Jesus ele é a pedra principal, nós fomos edificados sobre ele. Então, meus amados, esses reis passaram, essa pedra simboliza o reino de Cristo, o reino eterno. Porém, meus irmãos, devido a esse sonho que Nabucodonosor teve, devido às conquistas que Nabucodonosor teve, porque, segundo nós sabemos, a Babilônia foi um dos principais, um dos maiores impérios que já passaram, que já existiram nesse mundo, talvez o maior. E todas essas conquistas de Nabucodonosor fez com que ele se engrandecesse cada vez mais ao ponto de achar que ele era até um próprio Deus. Nós estudamos aí na última lição falando sobre a estátua que ele mandou construir, que era para todos se prostrarem diante daquela imagem. Nós falamos que não existe evidências que mostram se aquela imagem se parecia com ele, aspecto físico, ou se aquela imagem era relacionada a algum tipo de Deus que era adorado ali na Babilônia. Mas o certo é que a gente vê ali o desejo, né, de Nabucodonosor querendo ser adorado. E através desse pano de fundo, através desse fundo histórico, através dessa pré-introdução, aí agora a gente entende o que nós acabamos de ler. Ou seja, Nabucodonosor chegou, estando ali no seu palácio, olhando para tudo aquilo que ele conquistou, ele se engrandeceu, ele se envaideceu, ele chegou ao ponto de pensar que tudo aquilo que ele conquistou ali na Babilônia foi fruto dos seus próprios braços, foi fruto da sua sabedoria, da sua inteligência e assim por diante. E nós vamos ver qual foi a resposta de Deus. Porque existe um Senhor no céu. Existe um reino que não passa, que é eterno, que é o reino de Deus. Existe um Deus no céu, Daniel deixou bem claro, ele abate, ele levanta, ele humilha, ele exalta. Então Deus tem um poder sobre todos os governantes desse mundo. Vamos para o primeiro ponto, o edito e o sonho do rei. O quarto capítulo do livro de Daniel começa com o edito de Nabucodonosor, uma espécie de pronunciamento oficial para o conhecimento de todos. Nele o rei declara a grandeza de Deus. Contudo, como veremos, o reconhecimento da grandiosidade de Deus pelo rei se deu somente depois da experiência dramática que ele narra a seguir. 4, versículo 37. 4, versículo 37. Contudo, veremos o reconhecimento da grandiosidade de Deus. Vamos lá, 4:3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio de geração em geração. Irmãos, quando a gente vê essas declarações de Nabucodonosor, a princípio, de imediato, a gente pensa que Nabucodonosor era um servo de Deus, era um homem dedicado a Deus, era um homem que se arrependeu da sua idolatria, que se arrependeu dos seus pecados e passou a buscar a presença de Deus. De uma certa forma, Nabucodonosor ele era um homem religioso, porém um homem religioso voltado para as suas crenças ali da sua época, daquilo que ele aprendeu. E nós observamos aqui essas declarações. Olha a declaração de Nabucodonosor. Quão grandes são os teus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. Então aqui nós estamos diante de um testemunho, estamos diante de uma declaração de Nabucodonosor, testificando que Deus ele é eterno, que ele é maravilhoso, que ele é soberano,
que ele vive para todo sempre. E de imediato a gente pensa que o monarca, né, de uma hora para outra, simplesmente decidiu engrandecer a Deus, principalmente. Na verdade, era para Nabucodonosor ter se prostrado diante de Deus, abandonar toda a sua idolatria depois do milagre que ele viu lá, no quarto homem da fornalha, ali entre os 3 amigos de Daniel. Mas aquilo ali foi só por um momento. Durante a lição nós vamos observar o que levou Nabucodonosor a exaltar o nome do Senhor. Nós iremos ver que ele só decidiu exaltar o nome do Senhor depois de uma experiência amargosa que ele passou. E foi preciso ele passar para ele reconhecer que só existe um Deus verdadeiro, é o Criador dos céus e da terra. E nós também, seres humanos, muitas das vezes precisamos passar por experiências amargosas, vergonhosas, experiências de humilhação, para a gente entender que Deus manda, que existe um Deus pessoal, que manda no céu, manda na terra e manda em nossas vidas. Temos outros exemplos também no Antigo Testamento, né? A gente tem vários exemplos lá, tem um exemplo principalmente do rei lá do Egito, né? Que perguntou para Moisés, né? Quem é esse Deus para que eu possa temê-lo? Quem é esse Deus para que eu possa deixar os hebreus saírem aqui do Egito? Então ele desafiou o Senhor de alguma forma. E a gente vê lá que Deus, ele tirou com mão forte o povo lá do Egito. Pois bem, segundo ponto, a satisfação momentânea do rei e o seu sonho. O rei estava satisfeito e próximo em seu palácio. Capítulo 4, versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Com suas conquistas, ele havia estendido o domínio do seu vasto império, alcançando grande sucesso. É interessante observar que a política de governar de Nabucodonosor era uma política diferente. Como assim? Normalmente, antigamente, quando o império derrotava outro império, às vezes pegava o seu rei, matava ele, pegava os seus príncipes, matava ele, e o que acontece? Pegava muitos ali, muitos que haviam sido vencidos pelo exército vencedor, e eles então se tornavam submissos a esse império, tinham que pagar impostos, alguns eram vendidos como escravos e assim por diante. Mas a política de governar do rei Nabucodonosor era diferente. Diz a Bíblia que ele foi em Jerusalém, ele liderou a entrada em Jerusalém, levou os judeus como cativos para a Babilônia em 3 levas diferentes. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma informação sobre essas datas. Que a gente está comentando aqui, cadê? O livro relata eventos a partir da primeira invasão de Jerusalém por Nabucodonosor. Quando foi a primeira invasão? 605 a.C., até ao 3º ano de Ciro. Então, tudo se iniciou em 605 antes de Cristo. Aqui não estou observando as outras datas, mas foram 3 datas diferentes. Então o exército da Babilônia leva os judeus para a Babilônia. Então a política de governar era essa: vamos tirar esses rebeldes do país deles, vamos trazer para o nosso país, e chegando aqui nós vamos implantar a nossa religião neles, vamos implantar a nossa cultura sobre eles. Eles vão ter agora uma dupla cidadania, eles vão ter uma cidadania judaica e babilônica, eles vão conhecer o que nós comemos, o que nós bebemos, eles vão conhecer os nossos deuses e assim por diante. Então essa era a política de governar de Babilônia. Diferente da Síria,
como por exemplo, aproximadamente no ano, cerca de 125 anos antes do cativeiro judaico, guarde que eu vou te falando aí, aproximadamente, ou cerca de 120 anos antes dos judeus serem levados para a Babilônia, a Síria havia invadido Samaria e havia levado como prisioneiro as 10 tribos do Reino do Norte. Levou 90% deles, espalhou eles pelo mundo. Foram vendidos como escravos e assim por diante. Samaria ficou deserta? Ficou não. Qual era a política de governar da Síria? Eles deixaram um pouco de judeus ali, idosos, alguns que não tinham condições de andar, não tinham uma boa saúde, e assim por diante. Então o exército da Síria foi lá e pegou outros prisioneiros de outras nações e colocaram ali em Samaria, e os judeus, então, os samaritanos, né, se misturaram com esses povos, né? E aí o que acontece? E aí eles tiveram dificuldade, então, para continuar servindo a Deus e preservando os princípios, a cultura judaica. Aí a gente vê a mistura aí, né? É por os motivos que depois os judeus da tribo de Judá não quiseram tanta comunhão com os samaritanos, porque os samaritanos eram uma mistura. Então, Nabucodonosor, irmãos, por outros motivos, Nabucodonosor se achava o tal, o poderoso. Olha só o que a Bíblia nos mostra. Nabucodonosor desfrutava de riqueza, fama. Sua cidade, Babilônia, era um esplendor e ele se sentia sossegado. No entanto, inclusive alguns historiadores, até onde eu já li, dizem que a Babilônia, irmãos, atraía tantas multidões que em Babilônia existia um jardim, agora me fugiu o nome desse jardim, e esse jardim ele chamava a atenção de multidões, ao ponto de ser considerado uma das maravilhas, das grandes maravilhas, ou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As muralhas, irmãos, as muralhas eram enormes no sentido de altura, no sentido de largura. Não cheguei a anotar esses detalhes. Se tiver interesse, você pode pesquisar nas redes sociais ou comprar livros. Ao redor de Babilônia, passava um rio chamado Rio Eufrates. Isso aí dificultava a entrada de exércitos inimigos em Babilônia. Então, por os motivos, Nabucodonosor se considerava um Deus, um todo-poderoso. Mas os seus dias estavam contados. Porque Deus é aquele que honra os que se humilham diante dele. Prosseguindo aqui. Sua cidade, Babilônia, era um esplendor e ele se sentia sossegado. No entanto, a paz e a satisfação do rei foram abruptamente interrompidas por um sonho perturbador. Como Deus falava com Nabucodonosor através de sonhos. Deus, ele falou no passado, ele fala no presente, ele fala através de sonhos. Existem várias maneiras de Deus falar com o homem. Eu não sei como Deus tem falado com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo. Mas saiba que Deus, ele fala através da Bíblia, sim, é a principal maneira do Senhor falar. Mas o Senhor também fala através de várias maneiras, através de um louvor, através de um folheto evangélico. Deus fala através de um testemunho. Mas uma das partes, principais, depois da Bíblia, de Deus falar, é através dos sonhos também. Tem um texto, um livro de Jó, que fala que Deus, ele fala com o homem 1, 2, ou até 3 vezes, né? Para apartar o homem do caminho mau. Tem sonhos, guarde que eu vou te falar, tem sonhos que você tem tido, e não é sonho de barriga cheia, não.
Tem sonho que é sonho de barriga cheia. Do nada você sonha com uma coisa que você nunca pensou. Tem sonhos que vêm baseado na rotina do seu dia a dia, sua preocupação, aí sua mente fica sobrecarregada e você acaba sonhando com aquilo que você estava lidando durante o dia. Mas tem sonhos que são revelações de Deus para te dar um livramento ou ao mesmo tempo fazer alguma promessa para você. Fique atento. A palavra de Deus nos diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Prosseguindo aqui com o nosso estudos, Nabucodonosor teve sonhos. Convocados para dar a interpretação do sonho, mais uma vez os sábios da corte não são capazes de desvendar o seu sentido. O rei então manda chamar novamente Daniel. O monarca sabia que Daniel era diferente, em quem habitava o espírito de um ser divino. Diante das dificuldades, os descrentes buscam o socorro daquele que dão testemunho. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, o nosso Deus é o Deus que usa os pequeninos. Talvez você queira saber um pouco mais sobre como foi essa experiência de Nabucodonosor. Vamos lá. Eu, Nabucodonosor, capítulo 4, versículo 4. Eu, Nabucodonosor, tive um sonho e que me espantou. E as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fosse introduzida à minha presença todos os sábios de Babilônia para que me fizessem saber a interpretação do sonho. E a Bíblia diz que ele chamou todos esses. Chamou os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. Ele contou o sonho. Olha, aqui já é diferente. Diferente do primeiro sonho que ele teve, que ele não conseguia lembrar do que ele havia sonhado. Nesse caso aqui, já é um outro sonho. Nesse sonho, ele se recorda daquilo que ele havia sonhado. E ele então contou os sonhos, mas ninguém teve condição de saber a sua interpretação. E a palavra do Senhor nos diz que, enfim, entrou na presença do rei. Quem? Se você pensou em Daniel, meus parabéns. Então entra na presença do rei Nabucodonosor, Daniel, aquele mesmo que decidiu no seu coração, quando chegou em Babilônia, não se contaminar com os manjares de Babilônia. Então, quando nós decidimos consagrar a nossa vida para Deus, santificar a nossa vida diante de Deus, pode ter certeza que Deus, ele vai nos usar nos mistérios. Mistério fala de algo oculto, algo escondido. Ou seja, Deus vai nos usar para revelar aquilo que está escondido, aquilo que ninguém sabe. Futuro, muitas das vezes, promessas, significado de sonhos. O rei ficou perturbado. Gente, ninguém sabe o significado desse sonho que eu tive. Porque ele havia contado o sonho. E que sonho foi esse? Calma que eu vou te falar. Até que entrou na sua presença Daniel. E o comentarista aqui, ele faz um acréscimo dizendo que, diante das dificuldades, os descrentes buscam o socorro daqueles que dão testemunho de Deus. Quantas vezes você, meu irmão, já foi chamado por alguém para orar? Ora por mim. Eu preciso de um livramento, de um milagre, de um socorro. Eu preciso de uma palavra de conselho, de ânimo. Então, quantas vezes você já foi chamado para visitar alguém que estava doente, alguém que estava triste, com depressão? Então, no momento de dificuldade, os descrentes que não servem a Deus sempre buscam o socorro daqueles que dão testemunho de Deus. Continue dando testemunho, Deus vai te colocar na hora certa, no momento certo para ajudar outras pessoas. Como foi o sonho? Ao narrar o sonho, o rei diz ter visto uma árvore frondosa que crescia cada vez mais até sua copa chegar ao céu. Suas folhas eram belas e muitos eram seus frutos. Os animais do campo abrigavam-se debaixo dela e os pássaros faziam ninhos
em seus ramos. No sonho surge uma sentinela, um anjo que descia do céu, que dava a ordem para que a árvore fosse derrubada, deixando somente toque suas raízes. Então, Nabucodonosor ele tem um sonho. E ele sonhou com uma árvore, e essa árvore crescia cada vez mais. A árvore na Bíblia também aponta para o homem e a mulher. Jesus falou, né? A árvore que não produzir fruto, ela é cortada. Então, você é uma árvore no sentido, entenda. Figura de linguagem que transmite um ensinamento espiritual. Então, nós somos comparados a uma árvore. Nós precisamos dar bons frutos. Jesus falou que a árvore que não produz bons frutos, ela é cortada. Então, esse sonho de Nabucodonosor era mostrando que ele era comparado a uma árvore e ele tinha obrigação de produzir frutos que agradassem ao Senhor nosso Deus. Olha só. Segundo ponto, Daniel interpreta o sonho e aconselha o rei, agindo com prudência. Depois de ouvir o relato do sonho, Daniel ficou bastante estarrecido durante um certo tempo, de sorte que até mesmo o rei tentou tranquilizá-lo. Daniel, porém, sabia do significado do sonho e possivelmente estava preocupado em como declarar a interpretação ao rei. Mesmo para comunicar a verdade, é preciso ter prudência e saber a forma adequada de se expressar. Então, assim que Daniel soube do sonho, rapidamente Deus já trouxe o significado para Daniel, porém Daniel ficou preocupado, e agora como é que eu vou transmitir essa palavra? Mas Daniel tinha consciência que, como servo de Deus, ele tinha o dever de entregar a mensagem, mesmo que fosse uma mensagem dura, de condenação, uma mensagem que exigia arrependimento, mudança de vida, mudança de comportamento. Infelizmente, muitos são aqueles que não têm pregado mais contra o pecado. Muitos são aqueles que só têm pregado mensagens de autoajuda. Você vai vencer, você vai conseguir, você é mais do que vencedor. Faltam dizer que você é um semideus, você não nasceu para ser derrotado, você nasceu para conquistar. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de mensagem. Essas mensagens, muitas das vezes, elas vêm para massagear o nosso ego, e a gente acaba pensando que nós somos alguém e que Deus está errado quando permite que venha sofrimento sobre nós. Onde está Deus que não vem nos socorrer? E assim por diante. Então, tem mensagens de esperança na Bíblia? Tem, mas a gente precisa entender que nós somos pó e cinza. Precisamos nos apegar as pregações que falam que a gente tem que arrepender dos nossos pecados, mudar a nossa vida, buscar a presença de Deus, aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Daniel sabia que ele tinha que entregar aquela palavra, mesmo que fosse dura ao coração do rei. Você que está me ouvindo, você que é usado por Deus para pregar a palavra, não importa se é para pregar a palavra de Deus através do louvor, através de uma pregação, através de um ensinamento, através de um conselho. Aproveitando o contexto aqui, vai aqui um conselho. Paulo, ele falou uma certa vez, porque eu nunca vos deixei de anunciar o pleno conselho de Deus. A palavra de Deus nos diz que a profecia bíblica, ela vem para corrigir, ela vem para consolar, ela nos exorta, ela nos corrige. Então, o bom pastor, o bom líder, a irmã que é líder também, você que é líder, entenda uma coisa, fale do amor de Deus, mas se Deus colocar uma palavra no seu coração de conserto, se você tem que, e Deus te deu a oportunidade de você transmitir essa palavra, fale que a porta é estreita, doa a quem doer. É melhor ser confrontado agora com a palavra de Deus do que ser confrontado um dia com o próprio Deus. Amém? Então vamos prosseguir aqui. Então Daniel, ele foi um pregador
De verdade, ele entregou a palavra de Deus a Nabucodonosor. A interpretação do sonho. Agindo com coragem e cautela, Daniel passou a contar ao rei a interpretação do sonho. A árvore majestosa. A árvore simbolizava a formosura, a grandeza, o poder e a riqueza do reino de Nabucodonosor. Realmente este rei que governou a Babilônia no período de 605 a 562 a.C. foi um dos mais poderosos da história da Mesopotâmia. Daniel foi enfático ao dizer que a árvore era o próprio rei. Isso está no versículo 22 do capítulo 4. És tu, ó rei. B. O juízo divino. O semblante do rei deve ter caído ao ouvir o restante da interpretação. O seu reino estava com os dias contados. Isso porque a árvore deveria ser cortada, deixando somente o tronco com as suas raízes, presas com ferro e bronze. O versículo 15 mostra que a intenção não era a destruição completa de Nabucodonosor, e sim dar-lhe a oportunidade de se converter e reconhecer que o seu reino, que o céu reina. Aleluia. C. Vivendo entre os animais. Daniel diz ainda que o entendimento do rei seria afetado, passando a viver e a comer entre os animais durante 7 tempos. Isso indicava a perda do discernimento mental por algum tipo de insanidade. Então, meus amados, então a palavra de Deus nos diz que que o rei contou o sonho para Daniel. E esse sonho significava que ele havia visto uma árvore. E parece que havia aparecido um sentinela. Vamos observar o que está escrito aqui, além da árvore. Daniel capítulo 4, versículo 26. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tivesse conhecido que o Senhor reina. Cadê? Louvado seja Deus. Capítulo 4, versículo 23. E, quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja molhado do céu. Então, meus amados, nessa visão, nesse sonho, Nabucodonosor, ele viu um sentinela. Ali foi dada uma ordem para cortar aquela árvore, porém não cortá-la por completo. O mesmo texto deixar aqui, cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo seja molhado. Então, Daniel trouxe o significado. E o significado dizia que como aquela árvore apontava para Nabucodonosor, Daniel deixou bem claro. Nabucodonosor, essa árvore é tu. E esse sonho significa que o seu reino cresceu, mas cresceu tanto, se espalhou, cresceu até o céu, de uma certa forma, no sentido de ser bastante conhecido. E por ele não ter reconhecido que tudo aquilo que ele conquistou veio da parte do Senhor nosso Deus, aquela árvore, ela foi cortada. E aquela árvore apontando para Nabucodonosor significa que o reino dele iria ser cortado e que Nabucodonosor iria viver como um animal durante 7 estações, a qual alguns interpretam como 7 anos. Se for verdade, então Nabucodonosor ficou 7 anos vivendo, vamos supor, na floresta, no matagal, na mata, vivendo entre os animais como se ele fosse um animal. Irmãos, olha que humilhação. E isso mostra o poder que Deus tem sobre os reinos. Existe um texto na Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos,
onde fala sobre o rei Herodes. Me parece que esse rei Herodes, parece que ele era neto do rei Herodes o Grande. E ele fez um discurso, e diz a Bíblia que ao fazer aquele discurso, quem estava ouvindo ele disse, voz de Deus e não voz de homem, voz de Deus e não voz de homem. E a gente observa que esse rei, ele morreu, foi comido de bicho porque não deu glórias a Deus. Então, quantos reis que nós não sabemos que morreram na sua ignorância, na sua incredulidade, porque não reconheceram que tudo aquilo que eles haviam conquistado, eles conquistaram através da permissão de Deus. E Nabucodonosor teve uma experiência amargosa. Foi tirado das mãos de Nabucodonosor a capacidade de viver com a sua família. Ele não pôde mais viver com a sua família, ele não pôde viver mais em sociedade, ele não pôde mais, ele não teve mais condição de liderar a Babilônia. Ele foi afastado ali do palácio, ele foi humilhado, ele desceu até o pó, a fim de que ele reconhecesse a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Tem aqui uma observação. Olha o que Daniel diz aqui no versículo 32. Cadê? Daniel entregou essa revelação para Nabucodonosor, o significado desses sonhos. E observe bem o que aconteceu depois disso. Portanto, Daniel capítulo 4, versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, Daniel aconselhando, e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel veio com a palavra dura, veio, porque era o significado do sonho. Mas Daniel também aplicou-lhe uma palavra de conselho para o rei Nabucodonosor, aconselhando ele a se arrepender das suas iniquidades. Quem sabe Deus poderia ter mudar a sentença, né? Como aconteceu no caso do rei Ezequias. Deixa eu enganar, foi Ezequias. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui. Agora eu não me recordo quando está esse texto, não ia ler aqui para os irmãos aqui. Mas o rei Ezequias, ele recebeu uma sentença, né? Isaías foi até ele, assim diz o Senhor, morrerás. Resumindo aqui, né? Ele então se arrependeu e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Deixa eu ver se eu encontro aqui no capítulo... Deixa eu ver se eu encontro aqui no capítulo 37, cadê? Tá aqui. Isaías capítulo 37. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano, e o cruceiro entrou na casa do Senhor. Está aqui. Perdão, falei Isaías 37, mas é Isaías 38. Isaías capítulo 38, depois você pode ler na sua casa, né? A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei colocou em ordem a sua casa, vida espiritual. E Deus então deu uma nova oportunidade para ele. Daniel aconselhou o rei a se arrepender. Daniel não falou, mas aqui eu abro um leque para imaginar, né, que se ele se arrependesse dos seus pecados, alguma coisa estaria sujeita a acontecer de positivo no lugar dele, em favor dele.
Versículo 28, todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Aí depois vem, ó, ao cabo de 12 meses, olha só, um ano depois, pelo que eu entendo aqui, um ano depois que Nabucodonosor teve esse sonho, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? O homem, o homem era duro de coração, irmãos. Teve o sonho, Deus falou com ele, mas ele quis permanecer na sua idolatria, no seu ego. É um perigo. A Bíblia fala que enganoso é o coração mais de todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? A resposta está lá. Eu, o Senhor. E ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. Sabe o que a voz dizia? A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia ervas como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Aleluia! Então a gente vê aí que Deus ele tem poder para humilhar qualquer pessoa que se engrandecer achando que é mais do que o Senhor. Inclusive, segundo a história, algumas pessoas se deram mal porque não deram glória a Deus. Existe uma história que diz que tudo indica que é verdade. Que aproximadamente nos anos 70 tinha uma banda de rock chamada os Beatles e era composto por 4 indivíduos. E o que mais se destacava era um chamado John Lennon. E essa banda ficou tão famosa ao ponto de John Lennon dizer que nós somos mais populares do que Jesus Cristo. Ah, Jesus Cristo foi um grande poeta, Jesus Cristo foi um grande filósofo, mas Jesus Cristo passou e nós somos mais populares do que Jesus Cristo. O que aconteceu? Infelizmente, um dos seus fãs acabou atirando contra o próprio cantor John Lennon e ele veio a falecer. E até alguns anos atrás, esse rapaz que atirou em John Lennon, ele foi condenado à prisão perpétua. Até anos atrás, ele estava tentando sair da prisão, mas não conseguia. Ou seja, olha o que aconteceu sobre esse cantor. Eu era criança quando eu acompanhei pela televisão a morte de um político aqui no Brasil, chamado Tancredo Neves. Tancredo Neves ele havia se candidatado a presidente do Brasil. E ele abriu a boca para dizer que se ele tivesse a maioria dos votos ali em Brasília, ou da bancada, nem Jesus Cristo seria capaz de impedir ele de se tornar presidente. Conclusão, Tancredo Neves, ele morreu antes dele assumir a presidência do Brasil. E tantos outros cantores, atores, artistas, né? Tanta gente nesse mundo que teve a oportunidade de glorificar a Deus. E nem sempre, irmão, nem sempre glorificar a Deus significa que a pessoa realmente é um cristão, mas está ali sendo grato a Deus. Essa semana eu estava na reportagem de um cantor do mundo, né? Ele deu uma entrevista e uma boa parte da entrevista dele deixou bem claro que tudo que eu tenho, no entendimento dele, o que eu tenho foi Jesus Cristo que me deu.
dependendo dele ser cristão praticante ou não, dele ser um servo praticante ou não, mas ele deixou bem claro que ele não é a favor das pessoas que blasfemam do nome de Jesus, que ele não concorda, ele não gosta que fala mal da igreja, ou seja, não está lá fazendo o grupo da Irmandade, mas respeita o nome de Cristo, de uma certa forma tem respeito pelo nome de Jesus. E quantos que estão aí usando as redes sociais para blasfemar do nome de Jesus? Cuidado! Se você segue esse tipo de pessoa, afasta-te, foge da aparência do mal. Vamos prosseguir aqui. Então, agindo com prudência, a interpretação do sonho, o conselho de Daniel. Daniel aconselhou o rei a se arrepender. Terceiro ponto, o cumprimento da profecia e a restauração do rei. Deus abate o orgulho. 12 meses após o sonho, ele cumpriu, o sonho se cumpriu cabalmente sobre a vida de Nabucodonosor. Literalmente, a Bíblia adverte sobre os perigos da soberba e do orgulho. Jesus afirmou que qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Portanto, é melhor se humilhar para ser exaltado por Deus. Segundo subponto do terceiro ponto, o rei reconhece a grandeza de Deus. Tudo isso sobreveio sobre Nabucodonosor para que ele reconhecesse o poder do Altíssimo. Embora fosse chamado pelo profeta Jeremias de servo do Senhor, no sentido de ter sido o instrumento divino para punir Israel, o rei babilônico não assumiu uma posição de humildade perante Deus. Então, a Bíblia tem texto da Bíblia que mostra Deus chamando Nabucodonosor de meu servo. Mas isso não significa que Nabucodonosor era realmente servo de Deus, no mais sentido da palavra, no sentido de alguém que abandona o pecado, que adora somente ao Senhor, mas serve aqui no sentido de querendo ou não, ele teve que fazer aquilo que Deus queria que fosse feito, no sentido de ele foi um instrumento de Deus para levar o reino do sul para serem cativos ali em Babilônia. A intenção de Deus era arrancar a idolatria de dentro do coração da maioria dos judeus. Terceiro e último ponto, pregando para todas as pessoas. A postura de Daniel ao transmitir integralmente a mensagem divina ao rei nos ensina sobre a necessidade de pregarmos para todas as pessoas. Depois dessa experiência que Nabucodonosor teve, vamos observar qual foi o comportamento dele. Daniel capítulo 4, versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornei-me a ver o meu entendimento. E eu bendiz o nome do Senhor, louvei o nome dele, eu glorifiquei o nome dele, ele vive para sempre. E todos os moradores da terra são nada diante dele. Ele opera com os exércitos do céu, os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga o que fazes. No mesmo tempo, me tornou a ver o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a ver a minha majestade. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade. Então, meus amados irmãos, depois desse período de humilhação, vivendo como se fosse um animal, Deus dá uma nova oportunidade para Nabucodonosor. Ele se arrepende dos seus pecados, ele se arrepende de ter dito que tudo que ele havia conquistado, ele conquistou através apenas do seu esforço. E ele então reconhece que tudo que ele tem, tudo que ele conquistou foi através da misericórdia de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus e assim por diante. Então tem experiências na nossa vida, Deus não quer que a gente repita as mesmas experiências negativas do passado, mas tem experiências de humilhação que vêm sobre nós para a gente entender que somos pó e cinza e que existe um Criador nos céus e na terra. E Nabucodonosor, ele aprendeu essa lição. Ele aprendeu que existe um reino nos céus, existe o reino de Deus que está acima dos reinos aqui da terra. Amém? Louvado seja Deus por essa palavra. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Eu quero glorificar a Deus
por essa oportunidade. Eu fui edificado, eu aprendi com Jesus nesse dia e eu espero que você tenha aprendido também. E eu quero convidar você a fazer um comentário aqui embaixo, o que você achou do estudo. Deus falou com você, você tirou alguma dúvida, você aprendeu, você foi edificado. O que você mais aprendeu nesse estudo? Dá um joinha, porque dando joinha nos ajuda a crescer o nosso canal. Compartilhe esse vídeo, essa aula para outras pessoas. Lembre-se, tudo nessa vida passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus vivem para sempre. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, eu te glorifico por essa oportunidade. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que abençoa e continue abençoando todos os inscritos nesse canal, as suas famílias. Meu Deus, em nome de Jesus, venha converter aqueles que não são convertidos, venha entrar na vida de cada um, meu Deus, dando um novo coração, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro, fique na paz.